Bom dia a todos e todas. Está todo mundo me escutando bem? Ok. Sim. Primeiro eu queria saudar a nossa anfitriã, a Clementina, por estar organizando através do Instituto Brasileiro de Ação Responsável essas atividades. O Guilherme, nosso moderador, o nosso doutor Pedro, né, que traz uma fala aí envolvendo tanto as ações do parlamento, o que é que ele vem desenvolvendo, como também da ciência, já que ele é profissional da área, e gostei muito da sua fala, das suas articulações, das suas frentes, em prol desse tema tão importante, doutor Pedro. Eu acho que é importante demais a gente estar estreitando esses laços de discussão, né, envolvendo, inclusive, todos os entes da federação, estados, né, a União, e os municípios brasileiros, que são lá onde as coisas acontecem. 5.560 municípios no Brasil. A gente hoje tem mais de 430 regiões de saúde no país. A gente tem um país com dimensão continental, né? E nessa dimensão continental, a gente tem várias realidades locais diferentes uma das outras, né? O senhor está em uma região do país, né, que o processo de vacinação, por exemplo, ele anda de uma forma diferente da região norte, né, onde a gente tem, por exemplo, que levar os imunos biológicos através de lanchas, de canoas em si. Diferente da minha região aqui, que é uma região de semiárido brasileiro. Eu estou em Afogados da Engazeira, Pernambuco, a terra do rio Pajeú. Eu acho que vocês já ouviram falar aquela música de Luiz Gonzaga, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. Então, a gente está aqui nessa terra, né? Interessante falar sobre. Estou fazendo essa contextualização na sua saudação, porque é muito importante a gente estar levando essa diversificação existente no nosso país, para que a gente possa entender, de fato, né, os problemas em si envolvidos no processo de vacinação, tanto de rotina quanto né, da vacinação de rotina. Queria saudar também a nossa Adriana Regina, que é do PNI Nacional, PNI, o qual é uma instituição que eu tenho muito orgulho dela, né? Existe aí há 48 anos, né? Existe atendendo a nossa população. Dentro do processo, a gente considera, e é constatado, é fato, é o maior programa de imunização do mundo. A nossa capacidade, a nossa capilaridade, através dos 5.570 municípios, de estar adentrando dentro dos domicílios, de estar fazendo um elo com a população, é muito forte. É por isso que a gente tem todos esses sucessos aí, que foram elencados pela nossa companheira Adriana, né? A doutora Maísa, que eu estou ansioso para poder ver aqui a contribuição da mesma nesse processo. Guilherme, eu só vou te pedir uma coisa, eu falo muito, então estou me regulando aí, certo? Eu pode deixar. Tempo. Então, assim, diante desse cenário que eu já comecei aqui nessa introdução, né, é interessante a gente colocar algumas situações que vêm acontecendo para que a gente possa, de fato, levar em consideração o andamento da vacinação de rotina, né, em cenário de pandemia, em tempos de pandemia. A gente está no dia 21 de maio. Dia 21 de maio, a gente já tem mais de um ano convivendo, né, com essas ações, com a pandemia, de fato, com a questão do coronavírus no Brasil. E já tem mais um ano, né, que essa situação epidemiológica impôs uma mudança drástica em nossas ações e serviços de saúde, não só na atenção básica, mas também na organização de nível hospitalar, na organização de acesso a serviços, né, de apoio a diagnóstico. A gente teve toda uma estrutura, né, que precisou ser repensada, ser reorganizada para poder atender a população. E aí eu quero fazer uma referência bastante importante nesse tocante aos nossos companheiros do CONASEMS, ao nosso presidente Willames, né, ao nosso secretário executivo Mauro Junqueira,
que por motivo de agenda eles não puderam estar participando hoje aqui, visto que o Conasems hoje ele consegue estar presente nos 5.570 municípios do país e vários temas estão sendo abordados. Então, além deles, a gente tem um grupo de vigilância em saúde que discute essas peculiaridades presentes nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Ou seja, cada lugar tem uma realidade diferente, cada lugar tem necessidades diferentes, cada lugar tem um modelo de operacionalização das ações e serviços de saúde no tocante à vacinação diferente. Por quê? Porque a gente tem condições diversas em todas as regiões do país. E aí, a gente hoje passa, né, por uma situação bastante desafiadora. A gente tem um problema, eu fiquei feliz com a fala do doutor Pedro, quando ele falou, olha, fui lá no MEC e a gente precisa discutir estratégias novas para vacinação, por exemplo, em escolas, para vacinação em processos diferenciados, né? A gente tem um outro problema também, doutor Pedro, a gente tem hoje uma formação profissional muito frágil no tocante, né, a temas que a gente consegue, que a gente está vivendo, uma formação profissional, que eu digo, na área da saúde, especificamente. A gente tem hoje, por exemplo, uma alta rotatividade de profissionais, por exemplo, em salas de vacina, né? O PNI, eu falei aqui, é o maior programa de imunização. A gente, no processo diário, a gente tem aí 18 imunobiológicos mais um, a gente costuma dizer que é o da Covid-19, presente no nosso dia a dia, né? E não é tão simples como se pensa operacionalizar tudo isso na ponta. Então, uma ação importante, interessante e pertinente que a gente precisa, de fato, bater na tecla, né? Com essa questão da formação profissional, da educação de saúde, da educação permanente, que no final da fala eu vou falar um pouco do projeto Imuniza SUS, que foi lançado pelo Conasems, em parceria com a Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde, que ele traz esse reflexo importante da percepção dos gestores municipais em desenvolver estratégias para qualificar a educação permanente, principalmente em um tema tão importante como esse, que a gente fala de vacina. Como eu falei, a pandemia ela veio, né, para poder lançar vários desafios no dia a dia. A gente teve, né, eu acho que a Adriana falou aí, uma situação bastante complexa no início da pandemia, como em algumas situações, né, em algumas regiões do país, a gente teve, por imposição da pandemia, pelo adoecimento de profissionais, o fechamento temporário de algumas salas de vacina no ano passado. Isso é muito sério, né? E aí foi uma situação que a gente se deparou e que a gente automaticamente levou para o nosso grupo para poder discutir como será que nós iremos enfrentar, né, esse problema específico. Então, a gente teve, por exemplo, teve que reorganizar, readaptar as ações de serviços de saúde dentro das nossas unidades básicas de saúde, por exemplo, né, que a Adriana já falou, e o projeto Imuniza SUS, ele traz uma perspectiva muito importante para isso, que a gente tem hoje praticamente 38 mil aí salas de vacinas espalhadas no nosso país, e essas 38 mil salas de vacina, né, ela tem ações importantes que tiveram seu funcionamento, a sua estrutura organizacional alterada por esse processo de pandemia, e que, graças a Deus, após muito esforço, após muita discussão, após muita articulação interfederativa, após o lançamento de um manual, onde a gente teve, né, como consequência, né, um subsídio para poder estar organizando os serviços e ações de saúde na ponta do nosso país, a gente começou a retomar essas atividades de vacinação. Uma outra coisa interessante... Estão me escutando, Guilherme? Guilherme? Oi, tudo bom? Estou te escutando. Temos ainda 10 minutos, fica tranquilo. Tá bom. O outro problema que a gente vem enfrentando também que eu acho que é importante demais que se saiba disso, que se publicize isso, né?
a fragilidade dos nossos sistemas de informação, para que, de fato, a gente possa registrar, né, por exemplo, as doses de vacinas aplicadas. É importante a gente frisar isso aqui, né, que dose aplicada é diferente de dose registrada. Dose aplicada, a vacina no braço, é diferente da vacina que está registrada no sistema de informação. Isso não é pela falta de alimentação, não. É pela fragilidade dos sistemas que a gente hoje tem, né, que não conseguem conversar entre si e que não conseguem, por exemplo, gerar relatórios confiáveis para que a gestão municipal, por exemplo, ela possa organizar estratégias importantes para poder, por exemplo, né, diminuir os problemas que a Adriana falou aí, né? Então, assim, é interessante que se invista nessa estrutura e que se respeite as limitações existentes nas 439 regiões, 38 regiões de saúde do país, nos 5.570 municípios, né? Tem município, por exemplo, que consegue sair na segunda-feira para poder realizar a sua vacinação na população, né? E só consegue retornar com esse dado, por exemplo, depois de 30 dias, porque nos locais onde eles estão passando, eles não têm acesso à internet. Tem município, por exemplo, que começa aqui na região do semiárido, né, que sai na segunda-feira e só consegue retornar com esses dados, por exemplo, na sexta-feira, porque não tem acesso, né, a ferramentas como essa que propiciam aqui. A gente está conversando com eu aqui em Afogados da Engazeira, no Pernambuco, e vocês em vários lugares do país espalhados. Então, a gente precisa também pensar em estratégias como essa para que a gente possa fortalecer a informação proveniente dessas salas de vacinas existentes no país. Uma outra coisa interessante que a gente luta diariamente para poder enfrentar aqui, né, são as fake news que foram citadas aí pelo doutor Pedro, né? A gente vem utilizando como estratégia importante para poder dirimir ou mitigar ou diminuir esses problemas oriundos na vacinação de rotina e da Covid-19, horários alternativos de vacinação, como a companheira do PNI trouxe, né? A gente vem tentando corrigir falhas estruturais do problema, dos sistemas de informação, criando, por exemplo, planilhas paralelas para poder garantir, de fato, segurança na informação. No tempo de hoje, gente, enquanto a gente tem, né, um desenvolvimento tecnológico, inclusive acelerado e imposto pela pandemia, é ainda inaceitável a gente não ter sistemas de informação, né, que conversem. Uma das minhas áreas de atuação é regulação também no SUS, né? E eu sempre costumo dizer na área de regulação não adianta ter sistemas de informação que não conversem um com o outro. É como se fossem dois casais de namorados com nacionalidades diferentes, né, que um não entende o que o outro fala. Então, o relacionamento não anda diante dessas situações. Como estratégia importante que a gente precisa, de fato, elencar aqui, é que também a gente precisa mapear a população. A gente precisa fortalecer o processo, né, de levantamento censitário. A gente precisa organizar um censo demográfico o mais rápido possível para que a gente possa conhecer o que, de fato, né, de população a gente tem. Hoje, se a gente não tivesse, né, uma cobertura, por exemplo, na atenção básica, na grande maioria dos municípios brasileiros, a gente não tinha sequer condições, né, de chegar e de poder estar questionando, por exemplo, o censo demográfico utilizado ou a população utilizada pelo PNI nacional para a distribuição das vacinas da Covid, que não é a população que condiz com a realidade na ponta. E aí eu queria agradecer a própria Franciele, a Adriana, pelo esforço que o PNI nacional também vem fazendo em entender essas necessidades e discutir conosco, do CONAS, do CONASEMES, sobre a necessidade dessas correções. A gente precisa de informação confiável, de sistema de informação que dê subsídio para a tomada de decisão.
A gente precisa aumentar a logística para poder tentar diminuir, né, essas dificuldades impostas pelas realidades regionais nesse nosso país. A gente precisa de mais recursos humanos, a gente precisa de transporte adequado, a gente precisa investir em comunicação. Comunicação, ela é fundamental. Quem tem comunicação, principalmente em época de pandemia, tem um poder. Isso é importante demais a gente colocar. A gente também precisa corrigir uma falha que é muito gritante, né, na nossa organização estrutural do sistema, que é o subfinanciamento da saúde. Você tem ideia, doutor Pedro, deputado, a gente recebe, né, aproximadamente aí para uma equipe que tem, né, para uma equipe que tem a atenção básica com a equipe de saúde bucal e a equipe de saúde da família completa, em torno de R$10.000 para manutenção de uma equipe dessa. E em tempos de pandemia, a gente tem, né, a necessidade de investir melhor em estruturação e aquisição de recursos humanos, né? Isso é um recurso altamente insuficiente. Então, é preciso colocar isso também na nossa discussão. Para encerrar a minha fala, diante de todas essas ações que a gente vem discutindo, eu queria trazer para vocês aqui que a gente não só sabe apontar problema. Além de apontar problema, a gente traz soluções. E essas soluções, elas estão presentes num projeto que é muito bacana, que é o projeto chamado Imuniza SUS. Esse Imuniza SUS, ele visa, diante da pandemia, né, ele traz uma perspectiva de que a gente possa se reinventar, de que a gente possa ampliar e qualificar as ações de imunização para atender a nossa população, visando sempre, né, que vacinar, gente, ele é um ato coletivo, ele é um ato que envolve não só os profissionais de saúde, a gestão municipal, a gestão estadual, a gestão do governo federal, mas também envolve as pessoas. Por isso que eu toquei aqui na questão da comunicação. É interessante dizer que esse programa ele vem no intuito de capacitar os profissionais envolvidos nesse processo. A gente tem aí, numa parceria importante com o Ministério da Saúde, o investimento de 58 milhões para qualificar esses profissionais que atuam nessa sala de vacinas. A gente abriu 94.500 vagas para que esses profissionais eles possam, de fato, né, trabalhar não só a imunização da Covid, mas também a imunização de rotina. A gente tem como perspectiva desse projeto a educação permanente, a capacitação na modalidade EAD, que é a distância, né? A gente também trabalha com pesquisa na ponta e engajamento social. É interessante frisar que esse curso ele já está em andamento, ele está organizado, né, nessa parceria que eu citei entre CONAS, CONASEMS e Ministério da Saúde, especificamente maior com o CONASEMS e Ministério da Saúde e Fiocruz, através de um canal, né, que a gente chama de canal CONASEMS, mais CONASEMS, uma plataforma EAD que a gente está levando para dentro das unidades básicas de saúde, buscando integração, ensino-serviço, a qualificação dessas ações de imunização, para que, de fato, a gente possa, nesse arcabouço de situações que eu acabei de falar aqui, melhorar essas coberturas vacinais, melhorar as ações na ponta e levar a vacina para quem precisa, que é a nossa população brasileira, que tanto sofre, muitas vezes, né, por esses cenários que eu falei aqui na minha fala, que eu trouxe aqui na minha fala. E dizer, Guilherme, que eu estou à disposição, doutor Pedro, Adriana e os demais, para poder tirar maiores esclarecimentos e dizer que o CONASEMS é uma instituição que visa sempre qualificar o acesso da população às ações e serviços de saúde, não só na imunização, mas também, né, nas ações e serviços de saúde, para que a gente possa reduzir, né, a morbidade, a mortalidade de doenças que podem estar sendo negligenciadas, né, no decorrer dessa pandemia. Então, um abraço a todos, estou aqui, continuo com vocês para as perguntas que irão vir.